VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso Técnico em Design de Interiores, disciplina Ecodesign, competência 3. Entender o equilíbrio, requisitos econômicos e ecológicos durante o desenvolvimento de produtos. Oi, aluno, tudo bom? A entrevista que eu trago para vocês hoje é um arquiteto, tá? Lula Marcondes. A entrevista tem tudo a ver com a competência que vocês estão acompanhando, né? Que é entender o equilíbrio, requisitos econômicos e ecológicos durante o desenvolvimento de produtos, tá? Lula Marcondes, como eu já falei, é arquiteto, tem projetos bem interessantes com essa pegada ecológica, né? Trabalhando com materiais de baixo impacto ambiental. Enfim, ele vai conversar, eu vou fazer algumas perguntinhas para ele e a gente vai poder conhecer um pouco do seu trabalho, tá bom? Lula, primeiramente, obrigado, em nos receber. Vê, tá, eu queria só que você começasse a falar da tua formação, bem brevemente, assim, falar do teu trabalho, como é que tu, né, como você trabalha no teu escritório, como é que começou a acontecer essa preocupação tua com o meio ambiente, né? Como é que tu incorpora essa problemática, né, no teu projeto? Fala um pouquinho. Tá, eu me formei em 97 na Federal, né, em arquitetura, e 10 anos depois, assim, sem nenhum planejamento, assim, eu fui morar fora. Morei nos Estados Unidos aí, quando eu vi o movimento de sustentabilidade lá, eu vi que tinha algo mais que eu precisava me atualizar. Então eu fiz o mestrado lá e foi lá que eu trabalhei numa organização chamada CMPBS, que é uma organização, acho que é a mais antiga ONG que trabalha com ecodesign, com práticas sustentáveis em design, né? E lá foi quando eu vi que tinha algo muito profundo que eu não tive acesso antes. Então foi quando esse interesse veio. Então lá, por exemplo, eu vi que a questão de sustentabilidade vai muito além do que selos ou rótulos. Ela passa obrigatoriamente por dois pilares básicos. Um é que a arquitetura deve ser autônoma na geração de energia e no cuidado com seus dejetos. E o outro é que o arquiteto tem função ativa na produção dessa arquitetura, ou seja, na construção também. Aí essa experiência, e também depois tive a possibilidade de trabalhar num projeto de um arquiteto chamado Michael Reynolds, que ele é chamado o guerreiro do lixo, né? Que ele criou um sistema chamado Earthship, que trabalha com arquitetura, produção de arquitetura, né, de projetos de arquitetura completamente fora da rede, que eles chamam off the grid, né, fora da rede de eletricidade, digamos, a Compesa, CELP, né, CPRH, a arquitetura gere isso aí. Então, a partir dessas duas experiências, né, em 2010 eu retornei para o Brasil e assim, isso estava muito forte, ainda está, né, em mim, mas essas experiências me marcaram profundamente a ponto de mudar o foco, né, do que eu vinha fazendo até então. Tu pode citar alguns profissionais da área, Lula, antes de tu dar continuidade ao teu trabalho, tu pode dar alguns exemplos para o aluno aqui que está assistindo, alguns profissionais que trabalham com essa pegada, né, mais ecológica, com essa preocupação. Pode ser até exemplos de fora, ou locais aqui, né, como também nacionais. Tá, eu acho que o principal para mim, na minha formação, foi o CMPBS, né, que eu te falei, cmpbs.org, para os alunos que quiserem acessar. Michael Reynolds também, que realmente o trabalho que ele vem fazendo há mais de 40 anos. Esses são grupos de arquitetos, né, e profissionais que trabalham há mais de 40 anos com essa questão. Então, é gente que passou por processos longos, né, de maturação do trabalho, né, do foco que é o ecodesign e práticas sustentáveis em design.
fora do Brasil, né? A gente, aqui no Brasil, acho que o Instituto Tibá tem uma preocupação muito forte, né? Que é no Rio de Janeiro. E grupos recentes, acho que a questão a gente pegou um pouco carona com essa questão de sustentabilidade mais pelo lado mercadológico. A gente não passou por processos desses, por exemplo, 40 anos que esses indivíduos passaram para maturar o trabalho deles, né? O Tibá é uma exceção e tem muito tempo de maturação do trabalho. E tem outros institutos que trabalham essa questão de design e sustentabilidade. Acho que trabalhos a gente abrir um pouco o leque, a gente vai para indivíduos que estão trabalhando com agrofloresta, por exemplo, que tem tudo a ver com o que a gente... Acho que é um movimento global e, assim, multidisciplinar. Sim. Né? Aí até, por exemplo, a gente vem para uma escala menor, esses artesãos que trabalham com reciclagem de pneus, você vê fazendo bolsas, sapatos, né? Acho que tem... A lista é grande, assim, mas aqui com arquitetura, na área da gente aqui, é mais restrito, porque acho que o contexto brasileiro é bem diferente. Eu acredito que, assim, a gente não, como eu falei, nós não passamos por processos, né? Esses processos envolvem diversos atores, incluindo a própria indústria, né? Ramos da indústria que se interessam por isso e existe a demanda, porque né, um movimento coletivo, a demanda nasce, as respostas da indústria também, né, se casam com essa demanda, então você tem um movimento. A gente não passou por isso, então aqui não tem tanta referência para citar, né, acho que são movimentos isolados. Fala um pouco, Lula, do teu... Eu sei que tu tem vocês foram premiados, né? O escritório foi premiado lá em Veneza. Fala um pouco desse seu trabalho, que é bem interessante para passar aí para o aluno. A gente fez foi uma escola, na real, né? Foi uma escola localizada no Coque, uma escola que foi fruto, né, de uma luta interna, né, da comunidade. Foi uma escola comunitária que eles conseguiram uma verba da TV de Luxemburgo e essa verba veio para a construção de algum equipamento que a comunidade desejasse. Então eles internamente viram que uma escola seria o equipamento escolhido, um equipamento de educação. A prefeitura doou o terreno, que era justamente no local de desova de mortos, né, assim, de cadáveres do tráfico, né? Então a escola era simbólica naquele lugar, na margem do rio Capibaribe. E aí a gente teve um concurso, né, uma competição, alguns escritórios, foram no máximo 10 escritórios, foi em 99 isso. E a gente ganhou, porque a gente abriu a escola para o rio. Acho que todos fecharam. Onde a gente via um futuro, né, um futuro ligado ao meio ambiente, os outros projetos viam como um problema, uma barreira. Então, a partir do momento que a gente abre a escola numa implantação que beneficiava o diálogo com o rio, a gente ganhou porque acho que era aquilo que eles estavam procurando. Aí a gente trabalhou com um projeto muito simples, né? Que não tinha luxo, o orçamento era muito baixo. A gente trabalhou basicamente com materiais aparentes e, assim, a questão da performance ambiental foi o que acho que é o plus do projeto. Que você está lá num horário de pico de sol, a escola funciona sem ar-condicionado. Até hoje, a gente recentemente, né, com o prêmio, a gente voltou a visitar e a gente ficava assim, bem feliz que realmente o que tinha sido projetado em relação à questão, né, de performance ambiental estava dando certo. Ou seja, é possível, com baixo orçamento, perfeito, você fazer um projeto, né, utilizando, digamos, tendo a atenção do entorno, você pode, né, o rio, né, ventilação, luz natural, né, tudo isso, né, contribui para o projeto, né? Uma coisa que é importante dizer é que a gente estava no meio de duas demandas, uma da prefeitura, que pedia um prédio com baixa manutenção, porque e esse passaria a ser da rede municipal, né? E a escola queria edifício que pudesse você vislumbrar com janelas, vislumbrar o rio. E a gente ficou no meio
no meio termo ali, né? Um querendo algo fechado para proteger contra vandalismo e o outro queria abrir para poder contemplar a natureza. Então a gente fez com tijolo e com as vigotas das lajes. A gente criou toda a sala de aula com um jardim. Legal. Toda a sala tem um jardim rasgado, os rasgos a gente abriu para o céu, né? Toda a sala de aula tem uma abertura, é toda rasgada na parte de jardim de inverno. E para o rio a gente colocou os tijolos invertidos. A gente tem um tecido, uma malha. Aí ela está toda penetrável, né? Permeável. Permeável. Ela respira. Ela respira. Ela não foi fechada. Não foi fechada. E assim, com isso a gente conseguiu essa abertura que eles queriam. E para a prefeitura foi bom porque você não tem janela, é uma escola sem janela. Ela quando você vê de longe, ela é uma escultura de cerâmica, que é tijolo aparente e uma grande coberta de telha cerâmica. Interessante. Tá, Lula, com relação a materiais, eu queria que tu falasse agora como escritório agora. Acompanha esse processo junto com o teu cliente, né? Existe vou dar um exemplo bem assim, digamos que o cliente chega e diga que quer o projeto todo no porcelanato, né? Enfim. Existe essa conversa, né? Você pode sugerir produtos, materiais de baixo impacto, né? Enfim, como é que se dá existe essa possibilidade de conversar com o cliente? Isso é até uma dica para o aluno, né? Existe essa possibilidade de ter essa conversa e mostrar ao cliente que aquele porcelanato, ou aquele material que ele pensava ser ecologicamente ou até, né, legal, não é. Como é que se dá isso aí? Certo, sempre existe, né? Agora, a gente tem vários tipos de clientes. Por exemplo, cliente corporativo, ele tem digamos, o menu deles, para agências bancárias, por exemplo, você não tem como já está engessado. Um painel com mosaico você não tem, né? Então, mas o corpo de clientes da iniciativa privada, ou seja, um cliente que chega aqui querendo construir uma casa, um empreendimento dele, a gente tem plena liberdade de conversar e tentar ver os vínculos que cada empreendimento pode ter, né? Então, por exemplo, clientes que chegam com a ideia de construir algo que talvez use um material mais duradouro, por exemplo, o concreto, a gente já chegou aqui para convencer que poderia ter mais vantagem gerar uma estrutura que você pudesse estar parafusado. Isso abre um novo horizonte para o cliente, porque a gente tem o papel de educador também, né? A gente não pode chegar, ver uma situação que você observa ali, que ali pode ter outra possibilidade, a gente abre esse leque e assim, acho que bom argumento e as ideias. Então, o cliente não está habituado, não tem esse repertório que a gente tem, profissionais do design e da arquitetura. A gente apresenta possibilidades, né, cenários que mudam completamente digamos, os pré-conceitos, né, dos clientes. Aí eles enxergam, a gente tem essa missão de ajudar a enxergar, a vislumbrar cenários futuros a partir de soluções às vezes tão simples, né? Você bate o olho lá, vê que aquilo vai dar certo, então você apresenta. Aí, assim, a gente já consegue, porque volto a afirmar esse papel que a gente tem como educador. Entendi. E a utilização de materiais, Lula, que você normalmente gosta de incorporar nos seus projetos, assim, que você julga ter levantar essa bandeira aí da sustentabilidade, do ecologicamente correto, né? Existe algum material que você poderia nos dizer aqui que você normalmente utiliza? Certo. Essa questão é uma questão muito interessante, Adailton, porque se a gente for dar uma olhada, por exemplo, eu tenho conexão com grupos da Zona da Mata, de Maracatu, né? Grupos que trabalham, e esses brincantes, muitos deles trabalham em olarias. Então, eu percebi que havia muito sérios problemas em relação à questão trabalhista em olarias, né? Algumas olarias, alguns casos que você vê assim, nossa, isso não é... Comprar o tijolo dessa olaria, por exemplo, não era sustentável, ou seja, a gente não tem
Entendi. Aqui no Brasil, e principalmente no Nordeste brasileiro, acredito eu, a gente não tem o mesmo controle, por exemplo, que tem nos Estados Unidos em relação à materialidade. Então a gente pode estar comprando algo que necessariamente não está dentro de uma cadeia produtiva justa. Né? Porque acho que a questão econômica, a questão social, ela pesa muito quando a gente vai ver, né, a cadeia inteira do processo desse material. Sim. Então a gente tem visto, por falta desse controle, né, e eu acho que até dessa pesquisa e dessa rota, né, de todos os materiais que a gente, madeira, cimento, né, a gente carece disso para poder ter uma justa, uma afirmação. Entendi. Em relação a minha obra é sustentável nesse nível. Claro. Porque vai que a gente pega e use use uma parede toda de concreto, concretada, talvez seja mais, como é que eu posso dizer, sustentável, né, mais ecologicamente correta, do que você comprar construir a mesma parede com tijolo que vem de pessoas que trabalham 12 horas e são pagas 8 horas. Com certeza. Verdade. Entendeu? Isso aí assim fica bem, mas a gente tem essa consciência, a gente não tem esse controle, a gente tem a consciência, mas infelizmente a gente não tem braço suficiente para poder embarcar numa pesquisa profunda de chegar. Infelizmente a gente não tem, a gente queria. Desejaria poder dizer, tijolo de fulano está aqui, todos os trabalhadores são sindicalizados, recebem 13º, plano de saúde, tá aqui. Compre tijolo de fulano, que esse tijolo está dentro de uma rota sustentável, digamos assim. É complexo. Percebe-se que a rede a rede é complexa. Mas a gente tem, por exemplo, usado em alguns projetos a madeira que vem certificada, que a gente também, por falta desse controle, a gente compra achando que pode ter muito engodo nisso. Entendi. E também você sabe aquelas placas que são feitas com material de pasta de dente, prensado. Prensado. A gente tem experimentado com elas e tem tido êxito nos projetos, inclusive projeto com área molhada. Entendesse? Aí a gente fez vem utilizando e assim, a questão do cimento é uma questão séria em relação na construção civil, mas a gente tem usado também, né, o piso cimentado muitas vezes tem uma performance tão boa quanto uma pedra fria. Sim. E também a questão do reuso, né, Lula? Assim, a questão de reuso de mobiliário, enfim. Né? Eu sei que vocês também, projetos outros, vocês sugerem, né? Isso. E também uma outra coisa interessante que eu acho, por exemplo, alguns projetos que a gente vê que tem liberdade, tem clientes e clientes, né? Mas alguns projetos dizem, faz uma parede, você não precisa emassar. Bota, apesar de que a gente você vê que a parede está emassada. Mas isso é bem antigo isso aqui, né? Mas assim, tem projeto que você conhece o trabalho de Luiz Barragão, mexicano, a gente sempre mostra, olha isso aqui, luz e cor, dentro de superfícies rugosas, que você não usa uma capa de cimento ali você não usa mais químico em cima, é o que é. A parede está ali, é o que a gente tem trabalhado nesse sentido. As instalações elétricas expostas, aparentes, que você também educa, você pode pintar, dizer que aqui é o circuito tal, você não precisa construir a parede e depois quebrar, você tem resíduo, né? Você constrói a parede, quebra para poder embutir Aí é uma questão que são pequenas questões que a gente começa a ter e ver que aquilo você pode tirar valor estético, né? Funcional, e os clientes aceitam, assim, porque vem que procede, né? A ideia. Lula, só para finalizar a nossa entrevista, que dica, eu queria agora que tu desse uma dica para esse aluno que está te assistindo, né, que dentro da área de design de interiores, né? Qual é a dica que tu dá a esse aluno que está começando, que quer ingressar nessa carreira de design de interiores, né? A gente sabe que cada ano que passa, cada momento que passa, a complexidade dos projetos vão aumentando devido ao que a gente está vivendo, né? Que dicas ou o que é que você pode falar para esse aluno? Acho que para o aluno que está nessa área é importante se politizar, né? Entender, eu acho que a cadeia dos materiais, acho que isso seria o principal
ponto, para vocês que estão ingressando agora, né, num momento tão delicado, planetário, né, que eu acho que o problema hoje é de a gente ter um consumo desenfreado, né, acho que também tem que estar ligado a isso, né, analisar o que é que você está propondo ou quando você sugere, recomenda, especifica, né, as especificações e tentar ver, acho que as gerações futuras vão ter muito mais controle das cadeias produtivas do que a gente tem hoje. A gente hoje pisa em ovos. A gente tem a consciência que há um problema, mas a gente não tem essa rota completa. A geração de vocês que está ingressando agora quanto mais você se debruçar sobre isso e avançar em relação a essa discussão global sobre meio ambiente, design, né, políticas ambientais, eu acho que quanto mais se acercar disso, entender, né, o que está acontecendo, eu acho que você tem mais consciência. E tendo mais consciência, as escolhas ficam mais claras, né? A partir do momento que você tem leitura do que acontece, não só dentro daquele framezinho do mercado, né, da mídia, quando você abre aquele leque, você vê se tem trabalho infantil da Indonésia, por exemplo, ela usa uma malha, essa malha vem de onde? Ela tem corante químico, ela tem... Qual é a pegada ambiental dessa peça de ferro, dessa peça de acrílico? Se ela foi construída, foi extraída, o ferro extraído na África do Sul, juntado na China, trazido por navio, gastos de CO2. Acho que é a geração que está saindo agora, está vivendo, né, esse momento, e informação tem que estar atenta com essas questões, que essas questões vão dominar as discussões, né, sobre design, sobre produto, sobre arte, sobre arquitetura, sobre espaço, né, tudo dentro de áreas da criação, né. Acho que está tendo uma revolução. Você vê hoje a moda. Você teve Ronaldo Fraga recentemente, né? Fez uma belíssima, né? Chegou para chocar, porque tem que abrir o olho. Tem que abrir o olho. Abrir o olho. Que gerou várias discussões, né? Tanto do lado bom quanto do lado ruim, mas de modo geral apresentou um problema, né? E foi um projeto belíssimo. Né? É isso, acho que era abrir o olho. Lula Marcondes. Obrigado por nos receber. Eu tenho certeza que o aluno aí que está assistindo ao vídeo, né, adorou e complementou, né, foi de modo a complementar realmente a competência. Tá? Eu acho que eu adorei a entrevista também, né, e espero que você tenha gostado, tá certo? E durante aí durante a competência, outros assuntos vão aparecer e a gente vai tirar essas dúvidas para você, tá bom? Som direto, Luiz Vitor, imagens, Leandro Gomes, interpretação de Libras, Rafaela Briani, audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira, produção de vídeo, Joana Rodrigues, ilustração, Miguel Machado, edição, Alisson Lima, professor autor, Adailton Laporte, design educacional, David Souza Nascimento, Maria de Fátima Duarte Angeiras, Renata Marques de Otero, Terezinha Mônica Sinício Beltrão, coordenação do curso, Sadi Seabra, coordenação executiva, George Bento Catunda, coordenação geral, Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em janeiro de 2017,